secar a minha ira, libertar o pensamento, deixando o amor regar o coração. Vou me aliar às flores pra adornar os dias, convidar a paciência pra ser minha companhia. Canto e peço a alegria pra não ser mira da tristeza, manter ilesa minha emoção. Vou cobrir meus passos de coragem, fortalecer o sentimento, fazer da fé a minha proteção. Vou me redimir com Deus, findar o pecado, acreditar na esperança, transformar o meu olhar pro futuro que virá. É tempo de amar a vida, ouvir a voz do coração, eliminar a guerra usando a arma do perdão. É tempo de abraçar o mundo, multiplicar a oração. É tempo de gentileza, de manter a vela acesa da comunhão. Vou me redimir com Deus, findar o pecado, acreditar na esperança, transformar o meu olhar pro futuro que virá. É tempo de amar a vida, ouvir a voz do coração, eliminar a guerra usando a arma do perdão. É tempo de abraçar o mundo, multiplicar a oração. É tempo de gentileza, de manter a vela acesa da comunhão. Da comunhão. Da comunhão. Não te vejo, mas posso sentir o teu toque, o teu cheiro, sinto ele aqui. Em meio à solidão e pensamentos vãos, teu abraço me sustenta e mostra a direção. Em meio à dor, olho pro meu Senhor, é como bálsamo, tu és meu bálsamo, que traz conforto e alivia minha dor. És meu abrigo, força, luz na escuridão, é como bálsamo, tu és
te vejo, mas posso sentir o teu toque, o teu cheiro, sinto ele aqui. Em meio à solidão e pensamentos vãos, teu abraço me sustenta e mostra a direção. Em meio à dor, olho pro meu Senhor como bálsamo. Tu és o bálsamo, quem traz conforto e alivia minha dor. És meu abrigo, força, luz na escuridão, como bálsamo. Tu és meu bálsamo. Como o óleo que vai descendo desde a cabeça até os pés, sou teu templo, Deus, meu corpo clama, Deus. É como o óleo que vai descendo desde a cabeça até os pés, sou teu templo, Deus, meu corpo clama, Deus. Como bálsamo, tu és o bálsamo, que traz conforto e alivia minha dor. És meu abrigo, força, luz na escuridão. É como bálsamo, tu és o bálsamo. Não te vejo, mas posso sentir. Boa tarde, queridos irmãos. É com alegria e gratidão que aqui estamos novamente reunidos na Fraternidade Espírita Irmã Sheila para mais um momento de estudo, de refazimento, de alento para os nossos corações, de conhecimento. Hoje nós vamos fazer um estudo do capítulo do livro Libertação e o capítulo é Precioso Entendimento. Antes de iniciarmos o estudo do dia, nós vamos fazer a nossa prece, conectando os nossos corações, lembrando que estamos todos aqui reunidos, apesar da distância. Podemos fechar os nossos olhos em tranquila serenidade e inspirar profundamente, trazendo a gratidão para os nossos corações, pedindo a Deus, nosso Pai misericordioso, que nos alcance em nossos momentos de ansiedade, que nos encoraje, que traga serenidade para os nossos pensamentos. Que Jesus, nosso amorável Mestre,
possa estar na nossa tela mental, conduzindo os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, trazendo a esperança e a certeza de que jamais estamos sozinhos. Que possamos alcançar com o nosso amor todos aqueles que nesse momento necessitam de paz, saúde, confiança. E que assim, unidos num só pensamento do bem, possamos agora iniciar as nossas atividades da tarde. Que assim seja. Muito bem, esse mês de julho, a doutrinária da FES, ela envolve o estudo do livro Libertação. Esse livro Libertação, ele é da série de André Luiz, aquela que a gente conhece, a obra principal e mais famosa, que é Nosso Lar. Nosso Lar traz o início do trabalho de André Luiz, que age como se fosse um repórter no mais além, que vai nos trazendo a sua vivência, a sua experiência quando chega do outro lado ao desencarnar e se depara com uma realidade impressionante, que a morte não existe e que ele continua vivo. E assim ele vai nos trazendo pouco e pouco aquilo que se passa com ele, tudo que ele vê, o que ele sente, e nós vamos acompanhando como se estivéssemos lá vivendo com ele essa maravilhosa experiência. Então a gente vai hoje começar assim o livro Libertação, falando sobre esse capítulo muito bonito que é o Precioso Entendimento. O Precioso Entendimento vai nos trazer uma aproximação de toda a obra, pois nesse momento nós vamos ter oportunidade de ouvir, ler, conhecer as palavras da benfeitora Matilde. Esse livro, em especial dentro da obra de André Luiz, ele vai nos mostrar como ocorre um processo obsessivo nos dois planos da vida, no plano material, terreno em que nos encontramos, e é o que mais comumente nós acompanhamos, que são as pessoas em aflição, ou as pessoas de alguma forma afetadas por um processo que não conhecem, porque não conhecem as leis de Deus, às vezes não conhecem os processos espirituais, e vamos também conhecer um pouco do que ocorre nos bastidores para nós que estamos encarnados no mundo espiritual, onde as equipes de socorro que não cessam de buscar nos alcançar e nos ajudar estão trabalhando. A leitura desse livro ela é de uma forma romanceada, o que nos traz uma aproximação mais tranquila, mais lúdica desse importante tema que permeia as nossas vidas sem que sequer nós saibamos. Ao longo dessa obra, nós vamos conhecer os processos da obsessão, mas principalmente nós vamos evidenciar os aspectos de trabalho dessas equipes de amor que aqui estão se desdobrando por nós. Vamos conhecer que para todos nós existe uma nova chance, um novo caminho e que nunca, jamais, jamais estamos abandonados. A obra conta a história de Gregório, um espírito desencarnado, inteligente, poderoso, e que é chefe de uma falange de muitos espíritos numa região trevosa, que comanda um processo obsessivo que será relatado por André Luiz nessa obra. Então vamos conhecer um pouco desse contexto que André Luiz nos traz. Nesse momento, essa obra, André Luiz já está admitido nas equipes de socorro espiritual e ele é designado para colaborar numa missão particular de auxílio a uma pessoa que está em processo obsessivo. O grupo de auxílio está sob a coordenação do instrutor Gúbio, espírito mais esclarecido e portador de grandes recursos de amor. Ao chegar no plano físico, a equipe espiritual, André se depara com um quadro doloroso. Margarida, uma jovem senhora acamada, e essa senhora ela sofre de uma enfermidade que na Terra não conhece origem e as medicações que são oferecidas nesse momento não trazem qualquer conforto ou melhora. Ela se encontra exausta e amargurada.
Com o avançar da obra, vai ficando muito claro que se trata de um processo de obsessão grave. E o objetivo desses espíritos que aí estão reunidos é o desencarne da jovem senhora. A gente acompanha no livro o médico que vem fazer as visitas e que faz um diagnóstico de epilepsia secundária e faz as prescrições. Entretanto, o caso só continua se agravando e a desorganização mental de Margarida vai se tornando alarmante. Tudo vai se desenhando em desalento e desesperança para essa senhora. Até que a equipe espiritual chega e começa, nos seus processos de aproximação, tentar chegar até Margarida, que está muito bem guardada por esses obsessores, e ao chefe de todos eles, que é Gregório. Mas para isso, André Luiz nos diz que eles precisam usar de um recurso muito interessante, que é a redução da luz que os seus perispíritos emanam, ou seja, aqueles espíritos que já são mais elevados, têm uma caminhada maior de amor e de aprendizado, eles apresentam no seu espírito, no seu perispírito, na sua roupagem perispiritual, uma luz, um brilho que muitas vezes nas obras espíritas nós percebemos que incomoda, que chama a atenção quando eles estão em contato com espíritos mais ignorantes, inferiores. Então eles precisam apagar esse brilho, tanto para se aproximar de Margarida, que se encontra nesse momento cercada pelos obsessores, quanto para chegar até a cidade onde Gregório se encontra comandando a falange de espíritos obsessores. É importante também que a gente perceba que nesse momento André Luiz e a equipe espiritual não são percebidos como benfeitores, porque eles precisam estar disfarçados entre aqueles que estão levando o processo obsessivo a termo. Então eles trabalham ali como se estivessem escondidos. Além desses elementos que a gente já vem colocando, existe um outro personagem, que é um personagem de grande beleza e sabedoria, que é a benfeitora Matilde, que vem e ela vai transformar todo esse processo numa estrada de beleza e de resgate para todos esses envolvidos. A obra vai se desenvolvendo e eu não vou contar aqui tudo o que acontece, porque nós vamos ter aí o mês de julho inteiro para acompanhar essa trama. E a obra vai se desenrolando e Margarida é atendida. E aos poucos a equipe espiritual consegue ir libertando-a aqui, ali, melhorando a sua situação, até que num determinado momento ela consegue ser atendida por Matilde. E Matilde a recebe nos braços e ela vai despertando aqui e ali, ainda muito aturdida, e se percebe num lugar diferente, mas se tranquiliza e se emociona grandemente quando ela olha para a face de Matilde e reconhece a querida mãe, há muito tempo perdida de suas vistas, mas não do seu coração. E aí a gente vai ler o trechinho em que as duas se reencontram e é muito bonito a gente acompanhar o desvelo da mãe e perceber que jamais estamos separadas. Matilde olha para sua mãe e diz: querida mãezinha, por que me abandonaste? Então Matilde diz: nunca te esqueci. O país da neblina carnal muitas vezes parece distanciar-nos uns dos outros. Entretanto, sombra alguma conseguirá separar-nos. Nossas aspirações e esperanças se confundem, quais pontos de luz nas trevas da separação. Assim como as estrelas se assemelham às balizas brilhantes no nevoeiro noturno, recordando-nos o infinito e a eternidade. Então, nessas palavras tão bonitas de Matilde, a gente percebe que por maior que seja a distância, nós jamais estamos separados. E a nós que aqui estamos encarnados, parece que estamos abandonados. Que aqueles que nos amam e foram para o plano espiritual primeiro do que nós, já não se importam mais conosco. Mas aqui nós vemos de uma forma muito contundente
que esse amor jamais se desfaz e que aqueles que estão no plano espiritual e podem, estão velando e cuidando de nós o tempo inteiro, até que o momento próprio chegue para o nosso reencontro. E assim Margarida vai se queixando, como um filho se queixa a mãe, contando de todo o desespero dela, contando da dor que ela passa e de como ela não sabe o que fazer na situação em que se encontra. E aí a benfeitora vai acalmando com aquela emoção de mãe, com aquele acolhimento, e ela começa a dizer a Matilda, ela começa a dizer a Margarida que ela precisa primeiro ter algum esclarecimento, ter alguma compreensão do que acontece com ela, para que ela possa finalmente conseguir sair da situação em que ela se encontra. E aí a benfeitora vai iniciar dizendo exatamente assim: todos possuímos culposo pretérito a redimir. E ela continua: é imperioso reconhecer, todavia, que se a experiência humana pode ser doloroso curso de renunciação pessoal, é também a abençoada escola em que o espírito de boa vontade pode alcançar culminâncias. Para isso, no entanto, é indispensável se abra o coração ao clima interior da bondade e do entendimento. Então, Matilda nos abre aí, 3 frentes para reflexão. A primeira, de que todos possuímos um passado culposo que é preciso recuperar, resgatar e modificar. O segundo é que estamos todos matriculados nessa escola abençoada da encarnação, onde vamos refazer o nosso caminho, aprender esse amor. E o terceiro é que é importante que nós estejamos imbuídos, que nós tenhamos a vontade e que nós façamos essa abertura do nosso coração para a bondade e o entendimento. Então, a estação do sentimento envolvido na bondade e a estação do pensamento, que é o entendimento daquilo que ocorre conosco. A nossa benfeitora aqui deixa uma comparação que ajuda o nosso raciocínio. Ela diz assim, somos diamantes brutos, revestidos de duro cascalho de nossas milenárias imperfeições, localizados pela magnanimidade do Senhor na oriversaria da terra. Veja só, nós somos diamantes, somos pedras de valor, mas somos pedras de valor que estamos envolvidos por toda aquela ganga, todo aquele material que vem junto quando o diamante ainda está na sua situação bruta, onde é necessário se levar para um especialista, o ourives, que vai fazer a separação desse material, que vai lapidar esse diamante. Então estamos na Terra para quê? Para sermos lapidados, para que essa luz que existe dentro de nós, para que esse brilho, para que tudo isso que nós somos possa vir à luz, possa brilhar com a luz, com esse trabalho. E ela diz assim: a dor, o obstáculo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas de melhoria, funcionando em nosso favor. O que dizer da pedra preciosa que fugisse às mãos daquele que a vai lapidar? E o que falar do barro que repelisse a influência do oleiro, aquilo que vai moldar as suas formas? Então ela nos compara a esse material que precisa de ajuda, precisa de uma ação, precisa de tempo e de conhecimento para que a gente vá se moldando e se modificando. E o que a gente mais faz enquanto está nesse processo, que geralmente envolve alguma aflição, alguma dor ou enfermidade, é querer fugir desses processos, querer nos libertar desses processos, sem sequer compreender, pensar sobre para que estamos ali naquela situação. Vamos então voltar na fala de Matilde e pensar naquele primeiro passo, né? Aquele primeiro aspecto, que é o passado delituoso. Quando ela diz assim, todos nós temos um passado delituoso, ela se inclui também. Isso, ela é um espírito benfeitor de luz, de amor, de conhecimento e também se inclui nesse passado que todos nós temos delituoso. Mas a gente vai olhar assim, mas
sou uma pessoa tão boa, eu não faço mal a ninguém, eu não mereço estar passando por esse sofrimento, por essa dificuldade. Eu só penso no bem agora, eu só quero que aconteçam coisas boas, eu quero viver num mundo melhor, eu desejo viver nesse mundo melhor. Isso é o que nós somos hoje. Mas existe uma lei, que é uma das leis de Deus, que é a lei do progresso. E a lei do progresso diz que nós todos iremos sair de uma situação e chegar a outra através do nosso crescimento, através do aprendizado, através do nosso progresso. Isso quer dizer que em algum tempo atrás eu era pior do que eu sou hoje e que daqui a um tempo para frente, a depender da minha vontade, da minha ação, dos meus atos e das minhas buscas, eu poderei ser melhor do que o que sou hoje. Então, se hoje eu sou melhor do que fui no passado, isso quer dizer que alguns séculos atrás eu posso ter cometido atos dos quais hoje eu me envergonho, atos que eu não cometeria mais, mas que naquele tempo para mim pareciam coisas normais. Eu posso ter roubado, matado, enganado, e dessa forma, em nome do meu orgulho e da minha vaidade, com certeza, eu terei deixado para trás, nessa esteira do passado, pessoas magoadas, feridas, destruídas, famílias separadas. Porque quando eu faço aquilo que quero para satisfazer as minhas vontades e os meus desejos sem levar em consideração o meu próximo, eu estarei ultrapassando a linha do respeito. E isso nós fizemos em muitas das nossas encarnações para trás, porque se éramos piores e hoje somos melhores, quer dizer que muitas, mas muitas vezes mesmo, nós fizemos más escolhas durante as nossas vidas anteriores. Então nós somos esses espíritos imortais nessa trajetória de melhoria e um dia seremos como os anjos, seremos como os bons espíritos. Mas agora, no momento, ainda estamos em aprendizado e ainda fazemos mais escolhas. Não somos perfeitos ainda. Gostaríamos, mas não somos. E sabendo disso e pensando que caminhando para trás na esteira do passado, nós vamos nos encontrar em situação moral, em situação de escolhas bem piores, nós sabemos que fizemos mal, que prejudicamos outras pessoas. E essas pessoas que ficaram lá atrás, elas nos olham como inimigos. E nós temos, então, nesse nosso passado, tanto os nossos amores com os quais convivemos, quanto pessoas que prejudicamos. Então, é a primeira coisa que a benfeitora traz para a nossa reflexão. É que deixamos para trás esse passado delituoso e que em algum momento teremos que modificar, trazer o amor, refazer os caminhos. A segunda reflexão que ela nos traz é que estamos matriculados numa escola de bênçãos, que é a Terra. Aqui dizemos que é um planeta de muito sofrimento, onde viemos para expiar, mas é também e principalmente o lugar onde viemos aprender. Estamos aqui o tempo inteiro em aprendizado. Aprendemos por amor, quando podemos ouvir aquilo que é necessário compreender e passamos a praticar, mas aprendemos também pela dor, quando, apesar de todas as oportunidades que temos, ainda fazemos más escolhas. E aí a vida vai nos trazendo situações em que vamos precisar parar, vamos precisar refletir para fazer modificação em nossos pensamentos. E a terceira reflexão que ela nos traz é que é necessário um item muito importante em tudo isso, é a ação da nossa vontade. Eu preciso querer. É necessário que eu mova a minha vontade em direção desse progresso, desse evoluir, desse mundo melhor. É preciso que eu aprenda a abrir meu coração para a bondade e para o entendimento. E é preciso, então, uma coisa muito relevante, que é aprender a perdoar. É preciso perdoar e ser perdoado. Pois estamos falando dos delitos do passado que cometemos, nos quais prejudicamos outras pessoas, essas pessoas que lá estão, com as suas mágoas, com seus ressentimentos, com as suas dificuldades, precisam aprender a nos perdoar. Da mesma forma que nós precisamos aprender a perdoar aqueles que nos prejudicam. Mas
é necessário pensar sobre esses nossos inimigos. E a benfeitora não perde a oportunidade de nos esclarecer que inimigo é uma palavra e é um lugar no qual nós precisamos retornar para ter uma compreensão um pouco diferente do que nós temos atualmente. E ela diz o seguinte, que na mais das vezes os nossos inimigos, eles não agem com a consciência deliberadamente no mal, mas eles estão naquele momento presos na angústia, na dor de muitas vezes terem tido um filho assassinado, terem sido colocados numa posição de miséria por algum artifício que foi feito, terem sido enganados, terem sido traídos, e a dor que os toma, a raiva que toma conta desse ser, porque o nosso inimigo desencarnado, aquele que dizemos que é o nosso obsessor, é uma pessoa exatamente como nós, com sentimentos, uma pessoa que tem os seus amores, uma pessoa que tem a sua caminhada. E ele está nesse momento na dor, ele está nesse momento paralisado por um sentimento de vingança, onde ele tem certeza que ele precisa fazer a justiça com as próprias mãos. E aí muitas vezes todos nós, não só os nossos obsessores, confundimos justiça com vingança, porque a justiça, ela está nas leis de Deus. Apesar da gente não perceber ou não ver nesse mundo encarnado que estamos a justiça acontecendo como nós gostaríamos, existe uma lei que é de todo o universo, que organiza, cuida e encaminha cada um dos seus filhos, dos seus seres, para essa justiça. A própria vida, a própria organização daquilo que vamos passar se encarrega de trazer essa justiça. Não é necessário que aquele que foi a vítima, que aquele que se sentiu injustiçado, tome nas suas mãos a tarefa de justiçar, seja lá o que for. Mas nós confundimos por demais essas duas instâncias. E quando estamos no plano espiritual, ainda em dor, ainda nesses processos em que não conseguimos compreender essa diferença, nós estamos praticamente presos numa situação onde nós só vemos um caminho, que é buscar o nosso agressor, buscar o nosso inimigo e levar a termo a nossa vingança. E a benfeitora vai nos trazendo lentamente essa aproximação de que todos somos filhos do mesmo Pai, mas que estamos momentaneamente em dor, momentaneamente numa situação em que não conseguimos enxergar qualquer outra forma de agir que não seja buscar aquele que nos prejudicou e praticar a justiça a todo custo. Bom, cabe a nós que aqui estamos, pois estamos numa casa espírita, estamos numa casa cristã, trazer para os nossos pensamentos, trazer para o nosso dia a dia uma coisa que é o valor maior de todos nós, que são os ensinamentos do Cristo. Se nós nos dizemos cristãos, se nós aqui estamos nessa busca da melhoria e do bem, nós temos em nossa memória, temos em nosso coração e temos à nossa disposição uma literatura vasta onde o Cristo desdobra o seu ensinamento de amor. E se somos esses cristãos e buscamos seguir esse Cristo, precisamos nos recordar com muita veemência nesses momentos em que passamos de dor ou de sofrimento, da pergunta que Pedro faz a Jesus nos seus momentos de angústia: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? E ele, na expectativa de que Jesus lhe desse uma resposta muito precisa, para que ele soubesse até quando ou como ele poderia levar os seus sentimentos, espera até que Jesus responde: 70 vezes 7. Ou seja, devemos perdoar quantas vezes for necessário. Essa é uma lição que Jesus nos deixa, que está muito bem gravada, e está gravada inclusive na oração que ele nos deixa, o Pai Nosso. É importante que nós perdoemos para sermos perdoados.
É importante que a gente aprenda essa lição do perdão. E aí, se nós somos esses cristãos e nos dizemos assim, e precisamos aprender a perdoar, quando estamos num processo obsessivo, é necessário que adentremos a essa esfera do perdão, iniciando por pedir perdão a todo aquele a quem nós fizemos mal. Humildemente, pedir perdão a todos aqueles que nós prejudicamos, porque é perdoando que seremos perdoados. Então precisamos iniciar com o nosso exercício. E voltando para esse exercício de pensamento que a benfeitora nos traz, ela diz que nós nos achamos superiores àqueles que estão mais atrasados, aqueles que ainda estão cristalizados na raiva e na busca da justiça, mas que se nós olharmos para frente, para aqueles espíritos que caminharam mais do que nós, que já aprenderam mais do que nós vamos perceber que nós, em relação a eles, estamos muito atrasados na questão do perdão e do bom proceder, e nem por isso somos excluídos, maltratados ou deixados de lado. Pelo contrário, nossos benfeitores estão sempre buscando nos alcançar, perdoando infinitamente as nossas imperfeições. E assim, a gente percebe que é uma grande cadeia de fraternidade, onde um colabora, ajuda, perdoa e está ao lado do outro, nesse movimento em que todos estamos no progresso e que precisamos todos estar em ajuda mútua. E aí isso faz com que a gente volte os nossos pensamentos para nós mesmos. Muitas vezes nós chegamos à casa espírita pela dor, chegamos à casa espírita pela perda de um ente querido, ou porque estamos fragilizados, ou num processo de enfermidade grave, em que a medicina terrena não consegue muitas vezes nos socorrer a contento. Estamos passando por perturbação em nosso coração, em nossos pensamentos. Parece que a má sorte nos alcançou ou que a dor resolveu não nos deixar. E aí, nesses momentos em que chegamos na casa espírita, muitas vezes ouvimos assim: você está passando por um processo de obsessão. Ou, antes de chegarmos aqui, somos encaminhados porque alguém nos diz: olha, rapaz, isso aí é uma questão de espírito obsessor. Você está passando aí por uma questão que só uma casa espírita pode resolver. E aí viemos para essa casa espírita muitas vezes em busca de um socorro milagroso, como se pudéssemos chegar aqui e sermos liberados, sermos livrados de um mal que nos aflige. Então, depois de ouvir a benfeitora falar dessa forma, tão simplesmente, de forma explicada, qual deve ser o nosso comportamento quando estivermos frente a um processo que imaginamos que seja um processo obsessivo? O que é que nós precisamos para enfrentar um momento como esse nas nossas vidas? E aí a gente vai voltar a ouvir as palavras da nossa benfeitora. Ela diz o seguinte: para que atendas a semelhante programa de melhoria, é imprescindível que abra o coração ao sol renovador do sumo bem. Então nós precisamos procurar o bem que está dentro de nós e todo o bem possível que podemos fazer no nosso entorno. Jesus veio exatamente para nos ensinar esse bem, para nos ensinar este caminho do amor. Eu sou o caminho. E assim ele nos deixou essas pegadas de luz, onde nós precisamos aprender o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos. É o amor que vai nos redimir de tudo aquilo que nos pesa, de tudo aquilo que nos deixa entristecidos, de tudo aquilo que nos deixa presos. Se nós permanecermos com a nossa alma fechada ao amor ao próximo, nós jamais sairemos da situação em que estamos. Ela diz mais que é necessário improvisar alegria ao redor dos nossos passos, mas não a alegria para nós mesmos, uma alegria que possa alcançar o próximo, uma alegria que possa felicitar aqueles que caminham conosco, aqueles que estão em dificuldade. É necessário, segundo ela, semear a paz em volta de nós, porque se eu desejo tanto essa paz para o meu coração, essa paz para a minha família,
essa paz para os meus dias, eu preciso compreender que, como toda a colheita, alguém vai ter que semear algum dia aquela semente para que ela possa brotar. E se eu quero e desejo a paz, eu preciso aprender a semear essa paz em volta de mim. E como é que eu posso fazer essa sementeira de paz? Por certo que não é me isolando dos outros. Porque muitas vezes, quando estamos em dor profunda, nós escolhemos estar a sós. E aí, nessa escolha de estar isolados, perdemos a maravilhosa oportunidade de sermos alcançados e de sermos instrumentos de Deus na ajuda ao próximo. Ela diz uma frase aqui que pode ficar nas nossas mentes e pode ajudar quando tivermos dúvidas sobre que caminho tomar. Ela diz o seguinte: o egoísmo, que é quando cuidamos apenas de nós mesmos, conseguirá criar um oásis, mas nunca edificará um continente. E vejam se não é isso mesmo que a gente está vendo hoje no nosso mundo, na nossa sociedade. Percebam se não é exatamente isso. Cada um nos seus processos de egoísmo, de olhar só para si, para sua família, para o seu bem-estar, vai construindo uma casa muito bem organizada, um bairro onde pode ficar mais protegido, e aí de repente eu crio um oásis para mim, mas eu vivo num entorno, num lugar onde a dor e o sofrimento ainda continuam existindo. E enquanto existir fome, dor e sofrimento nesse planeta, nós não poderemos ter essa felicidade, essa paz que nós buscamos. Então, o egoísmo, esse caminho que escolhemos, ele não vai nos levar à felicidade. É necessário refazer os nossos passos e buscar um outro caminho. E o caminho, Jesus nos deixou. O caminho é o amor ao próximo, o amor a todos, para que possamos aprender, no fim, a amar a nós mesmos, porque é só aprendendo a amar o próximo que vamos fazendo esse caminho de ida e vinda para amar aquele que está fora de mim e aquele que eu sou. Então, ela diz assim: é indispensável, filha querida, aprenderes a sair de ti mesma, auscultando a necessidade e a dor daqueles que te cercam, porque enquanto eu estou em sofrimento e olho apenas para aquele momento de dor que eu estou passando, eu não percebo que em volta de mim outras pessoas se encontram em momentos de extrema dificuldade, seja moral, seja material, e aí eu apenas me fecho na minha dor. Se eu consigo me abrir, como diz a benfeitora, para olhar para o meu irmão que está ao meu lado e perceber que ele tem fome, que ele tem necessidade de uma palavra, e eu começo a fazer esse movimento de me aproximar, de cuidar, de acolher, de estar próximo ao meu irmão, eu estou fazendo uma transformação no meu coração. Eu estou abrindo o meu coração para essa possibilidade de trabalho e de ser o instrumento, o canal do amor. E ela vai dizendo com muita amorosidade para aquela sua filha do coração: não procures, filha querida, ser atendida em todos os teus desejos. Procura servir fraternalmente a quantos te peçam. Ajuda antes de buscar o auxílio. Compreende sem exigir compreensão imediata e desculpa a todos. Ampara sem intenção de ser amparada. Lembra-te de que a experiência na carne é demasiadamente breve e que tua cabeça deve permanecer tão cheia de ideias santificantes quanto as tuas mãos repletas de trabalho salutar. Veja quanto conhecimento, quantos ensinamentos a benfeitora vai nos trazendo com amorosidade, apontando um caminho para que a gente possa sair da nossa própria dor, para que a gente possa se abrir e estar no mundo como Jesus espera que nós estejamos, como irmãos de um mesmo Pai, onde um sustenta o outro na sua necessidade. Hoje estamos vivendo um grande momento de necessidade coletiva, com essa pandemia que nos afasta e que nos deixa a todos com medo, com insegurança, sem saber quando isso vai terminar. Mas aquilo que nos pode fortalecer e aquilo que pode ajudar com que passemos isso de forma melhor é exatamente essa fortaleza de sabermos que estamos uns pelos outros aqui onde estamos. É preciso cuidar daqueles que estão em necessidade. É preciso olhar
para a dor do outro, do nosso próximo. E essa é uma grande oportunidade que nós temos agora, nesse momento que estamos vivendo, de não deixar que o outro se sinta só ou desamparado. Porque as preces que fazemos ao alto são sempre atendidas, apesar de nós não compreendermos a forma. Mas elas são atendidas por braços, mentes e corações que se dispõem, seja no plano espiritual, seja no plano material. Sejamos, então, esse canal através do qual a ajuda chega a tantos irmãos desventurados. E assim a benfeitora vai nos trazendo outros aconselhamentos. E ela traz um de grande importância que também tem muito a ver com os nossos dias. Ela diz à sua filha para não se perder no elixir das ilusões. E esse elixir das ilusões a gente vai sorvendo, vai tomando ele pouco a pouco e vai fazendo com que a gente vá se anestesiando de tudo que está em volta. A gente tem muita diversão, a gente tem álcool, a gente tem drogas ilícitas, a gente tem jogo, a gente tem tantas coisas que nos chamam para fora de nós e para esse esquecimento do que está acontecendo no nosso entorno. E achamos que estamos bem, que estamos caminhando otimamente, porque estamos distraídos, estamos alegres naquele momento e nada mais estamos fazendo do que anestesiar os nossos sentimentos. E a benfeitora diz isso com muita veemência. Não se deixe, filha querida, empanar por essa ilusão que vai passar, porque o que interessa mesmo é esse movimento de se abrir, de abrir o nosso coração para o próximo. Então, resumindo e trazendo muito para próximo das nossas vidas e do nosso entendimento, a benfeitora diz o seguinte, que é preciso amar para ser amado, é preciso ajudar para ser ajudado, é preciso compreender, e é isso que nós estamos fazendo um pouco a cada dia quando estamos aqui na fraternidade, ouvindo uma palestra, fazendo um estudo, nós estamos abrindo o nosso entendimento, alargando a nossa compreensão, para que a gente possa entender que leis de Deus, de amor, justiça e bondade, funcionam o tempo todo sem necessitarem da nossa interferência, especialmente em processos de vingança. Se tivermos essa compreensão de que fomos injustiçados num determinado momento, de que fomos de alguma forma prejudicados, mas que Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, irá prover os caminhos do refazimento para mim e para o outro que esteve em erro, eu posso libertar meu coração através do perdão e posso permitir que eu vá caminhando de forma a estar mais próximo do amor do que da dor, da vingança. E aí, ouvindo a nossa benfeitora falando sobre amar, ajudar, compreender, a gente vai ouvindo lá no nosso íntimo uma canção muito conhecida nossa, que é do Irmão Sol, nosso querido Francisco de Assis, que diz no seu finalzinho de oração: ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é perdoando que se é perdoado, e é perdoando que se é perdoado. E com essa frase que fica reverberando no nosso coração, é perdoando que se é perdoado, eu faço um convite para que a gente mude o nosso olhar para o tratamento espiritual que buscamos na casa espírita. Vejamos que quando eu chego na casa espírita buscando esse tratamento para um processo que eu penso ser obsessivo, eu preciso olhar agora para esse meu irmão que está no plano espiritual com esse olhar de amor, de compadecimento na situação em que ele se encontra. De saber que se ele pudesse, ele não estaria nessa situação, preso a mim. Que eu colaboro também com as minhas escolhas e com o meu comportamento, para que nós ainda estejamos ligados desta forma e que nós precisamos encontrar uma nova forma de existir através do amor. Então, pensando nisso, eu trouxe alguns itens do tratamento para a gente refletir. O tratamento espiritual na casa espírita, ele é para nós mesmos. É para nós que precisamos compreender
como funcionam essas leis divinas, é para que o nosso coração se aplaque, se acalme. As palestras que ouvimos no centro espírita, os estudos que fazemos nos nossos grupos de estudo, são para que o conhecimento chegue e faça essa transformação em mim e me liberte dessa cadeia onde um não consegue perdoar o outro. Os passes que nós recebemos, eles recompõem a nossa energia, a nossa atmosfera espiritual, porque estamos desorganizados. Mas depois dos passes, eu preciso aprender a manter a minha organização, a minha serenidade, o meu amor. As preces que nos são prescritas, que são ditas, você precisa orar, meu irmão, faça suas preces, mantenha a sua conexão com Deus, são para que eu aprenda a fazer essa aproximação com esse Deus de amor, que eu permita que as minhas vibrações se elevem para que a espiritualidade, as equipes de socorro possam me alcançar nas minhas necessidades. O Evangelho no Lar, que é colocado aqui na FEIS e em tantas outras casas espíritas, permite que Jesus adentre as portas da nossa casa e que as suas palavras, os seus ensinamentos nos sirvam de condução e também harmonizem o espaço que vivemos, harmonizem a todos nós que ali convivemos, encarnados e desencarnados. O Evangelho no Lar traz a docilidade de Jesus, a tranquilidade, a serenidade, o amor para as nossas casas, para o tempo que é o nosso lar. E o trabalho no bem que nos é proposto quando estamos numa casa espírita, ele vem para exatamente trabalhar aquele item que a nossa benfeitora diz, que é necessário distender as mãos, é necessário trabalhar pelo nosso próximo, colocar a nossa vontade, a nossa energia, os nossos dons, aquilo que nós recebemos, como na parábola, não vai sair, na parábola dos talentos, o que nós recebemos, cada talento que recebemos e que é necessário colocar em ação. E aí, por último, de tudo isso, porque até agora estávamos falando apenas de nós, porque essa deve ser a visão quando chegamos para um tratamento, pensar que nós é que precisamos da modificação. E aí, de uma outra forma, nós sabemos que nesse mesmo santuário de amor, aquele nosso espírito que chamamos de obsessor, mas que não passa de um irmão em dor, em sofrimento, será acolhido, atendido, escutado e encaminhado em suas necessidades. E assim, nós dois poderemos estar libertos. Eu porque me modifico, porque aprendo, porque perdoo, porque amo. Ele porque será da mesma maneira atendido, acolhido e aprenderá a seu tempo a viver esse amor e esse perdão. E aí ficamos pensando, voltando ao livro, será que nós ainda não somos também, de alguma forma, esses carrascos que exigem obediência, que lutam por serem reconhecidos no poder, que buscam vingança nas suas relações? Será que nós também não continuamos perpetuando ações de injustiça que mais tarde nos trarão dissabor? Porque é muito fácil a gente apontar para o outro, dizer que o outro é o obsessor, o outro é o errado, mas como nós estamos aqui aos poucos aprendendo, para que exista um culpado e uma vítima, existe uma relação de desamor que vai se perpetuando. Se eu não quero mais fazer parte dessa cadeia, eu também preciso aprender a fazer escolhas melhores, a pensar em Jesus quando eu precisar tomar decisões importantes na minha vida. Então, as reflexões que o livro traz para nós falam dessas provas em que nós passamos, mas que serão, de alguma forma, educativas para todos nós. E fala também de uma forma muito bonita, que nós vamos ver no decorrer do mês, dessa libertação, que é o nome do livro. Pois que aos poucos vamos aprendendo que através do amor, através do perdão, podemos libertar a nós e ao outro, que se encontra ainda nessa rede, que é colocado nessa rede de desamor que vamos construindo. É através do amor que iremos nos redimir. É através do conhecimento que iremos pouco a pouco nos libertar. E assim,
Vamos, durante o mês de julho, ouvir, né, o desenrolar dessa história, que nós não vamos contar agora, e aí nós vamos ficar na curiosidade para saber o que aconteceu com esses personagens, como se desenvolveu a história de Margarida, o que acontece com Gregório, o que Matilda tem a ver com tudo isso, e Gúbio, o coordenador da equipe espiritual, também um personagem do qual nós não tivemos oportunidade aqui de falar mais profundamente. Qual é o papel de Gúbio em tudo isso? Pois que ninguém está plantado em lugar nenhum sem ter um motivo expresso. Ou seja, cada um dos personagens faz parte dessa grande engrenagem da libertação. Então eu convido a todos que continuemos aqui acompanhando o estudo do livro durante o mês de julho. Nós vamos ter o estudo desse livro nas nossas doutrinárias, que acontecem no domingo, às 17 horas, na terça, às 20 horas, na quarta-feira, às 16 e nas quintas-feiras, às 20 horas. Então, nós esperamos encontrar cada um de vocês aqui para que juntos mantenhamos a nossa serenidade, que juntos continuemos o nosso aprendizado e que possamos trazer para os nossos lares um pouco dessa paz que emana na fraternidade, a certeza de que estamos tão bem acompanhados por esses espíritos de amor, que não cessam de velar por nós. E assim vamos para a nossa prece final, agradecendo por esses momentos de contato, por esses momentos preciosos em nossas vidas. Que Jesus, nosso amorável Mestre, esteja nos nossos corações e que ilumine grandemente os nossos pensamentos, para que a alegria de viver, a gratidão de aqui estarmos, o amor possa pulsar através de nós. Que sejamos, então, esse canal de amor que é tão necessário nesse mundo, para que possamos construir uma fraternidade real no nosso planeta, onde todos se importam com todos. E assim nos despedimos, agradecendo aos nossos queridos benfeitores, a nossa querida irmã Sheila, e pedindo que em nossos corações, em nossa mente, Jesus permaneça hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz, queridos irmãos.